Boa noite, Margot. Seja bem-vinda. Receber juntas aí as pessoas que vão entrar, iniciar nosso processo. Oi, Margot. Seja Oi, bem-vinda. tudo bem, Nádia? Muito bem, feliz demais em revê-la e Eu participar também. do Evangelho junto com você, né? É uma honra sempre. Uma Muito bom, delícia. muito bom. É, eu estava assim, olhando se ia, aí não vi. Aí quando eu fui lá, estava já piscando. Eu digo, ai, meu Deus, estou atrasada. Você Não tá está bem? tudo em paz, graças a Deus. Eu estou aqui com o ventilador atrás de mim, minha Que filha. Que calor. calor. Aqui eu tô na União, tá aqui as janelas abertas, está até fresquinho. Mas Sim, tá fazendo realmente muito calor. muito quente, é. Passa mal, né? Pois É, é. eu espero que você esteja melhor. Já estava com virose, né? Não, eu tive, Ave Maria, mas aí já passou. Agora é um desconforto na coxa, na parte posterior. Amanhã eu vou ao ortopedista, Sim, viu? Você tá me tem ouvindo que bem? tá ótimo. Tá bom, tá Tá certo. ótimo. Aqui nós estamos sem som, né, para colocar uma música. Se você quiser Sim, cantar alguma prece, fazer alguma coisa para a gente começar a mentalizar, né? Tentar harmonizar o ambiente virtual, o nosso ambiente mental. sim, Eu sim, gosto da música porque ela faz isso, né? Mas aqui isso agora é, nós estamos sem. Então, se você quiser, sim. pode cantar. Sem, o que vier na sua mente. Cantar, Cantar. cantar eu não vou não, porque agora eu dei para ficar rouca, né? Quando eu canto, quando eu falo demais, tanto que eu estou me policiando. Foi depois da gripe. Sim. Então, posso fazer uma prece, né? Vamos. Vamos então. Não é? Uma prece do livrinho Preces do Coração, de Lorival Lopes. Vamos. Então, Senhor, dá-me o espírito de resistência perante as lutas que tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna. Leva ao egoísmo e a um beco de treva e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensivo e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente o entendimento do imenso valor da minha vida, que está posta em tuas mãos, e obedece a elevados objetivos que ainda não posso compreender. Leia-me a impulsividade, a intolerância, a revolta, e impõe-me a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progrido sem interrupção. Obrigado, obrigado. Que assim Poxa, seja. Que muito maravilhoso. bem, Manda uma foto para mim, porque eu amei. não é? E eu abri assim, ó. É. Aleatório. Eu também abri aqui a mensagem do dia, ó, de Sim, Sheila, espírito de Sheila. Apontamento sim. oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece, abriga um pensamento otimista,
Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que no mundo as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que em meio ao caminho surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságues no mar do amor divino, onde fruirás da paz definitiva. Ah, que linda! Né? Linda, linda. Foram lindas mensagens, a prece linda e essa mensagem, né? Nos Linda, linda. convidando ao bem sofrer, né? Nos convidando a observar a forma como nós estamos enfrentando as situações difíceis que a gente passa, né? Seja dor, doença, dificuldade de todos os jeitos. A gente tem que sempre pensar no bem, vibrar o bem, recorrer sempre à prece, que é o melhor remédio. Sempre, Se sempre conectar. é. Então vamos É. lá, né, Margot? Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, que Jesus abençoe, né? Ilumine. E eu quero envolver hoje, nas vibrações desta noite, o jovem Vitor, o meu vizinho, que ele vai passar por um procedimento muito delicado. Então, desde que eu soube que eu já venho, né, rogando a Deus, a Jesus, que passe à frente, que serene o coração dele, né, os pensamentos, e conduza a equipe, iluminando, né, e auxiliando, né, Nájat? É verdade. E, Ele já e que dê tudo certo para ele, para minha amiga Kátia, que também está está aflito, né? aí esperando para fazer um procedimento. É outra história, né? Então, que Deus abençoe não só a eles, mas a todos, né, que passam por esses momentos, né? Sim. Que acalme os pais, acalme o coraçãozinho dele, que é um jovem de 20 anos. É isso. E Já todos deu que tudo nos certo. assistem ou que irão nos assistir possam, nesse momento, Sim, mentalizar as pessoas para quem desejam a intercessão divina nesse momento, né? Os nossos sim, irmãos, familiares, amigos, pessoas do nosso convívio, ou até que não sejam do nosso convívio, mas que nesse momento estão precisando do amparo divino, do amparo da espiritualidade, da espiritualidade amiga que nos socorre em diversos momentos, que a gente possa envolver esse nosso irmão Vitor, a outra irmã, né, que Margot falou, Kátia. Kátia, a irmã Vânia, que mandou uma mensagem aqui no meu celular pedindo orações pelo seu filho, né, que as pessoas estão enfrentando situações difíceis em suas vidas pessoais possam sentir o amparo da espiritualidade e possam confiar, depositando os seus problemas, as suas tensões, as suas doenças, as suas dificuldades nas mãos de Deus, através destes benfeitores que estão conosco o tempo inteiro. Que todos esses possam receber o amparo e os bálsamos divinos para a recuperação de sua saúde, para a clareza mental diante das dificuldades, das tomadas de decisões, nos momentos difíceis da vida. Que assim Que seja. assim, que assim seja. Boa Quando a noite, gente não, diga. quando a gente não fala, mas só em pensar, né? Sim. Alguém que você não lembrou na hora e lembrou depois. Pensa, A faz. ação chega, né, até a pessoa, né? Pensamento chega, né? O amor de Jesus chega, né? Exatamente. Estamos todos envolvidos por um fluido que nos faz conectados o tempo inteiro. Por isso que dizem que uma dor que se sente lá do outro lado do planeta, em vibração nós também estamos sentindo aqui,
né? E uma coisa, uma chacina, uma situação terrível que acontece aqui, uma guerra que acontece na Rússia, repercute no nosso estado mental também. Então, a gente precisa, por isso que é tão importante que a gente esteja em prece pela humanidade, por esses conflitos, pelos dirigentes das nações, mentalizando sempre a paz, a gratidão, o amor, né? Porque realmente chega, né? Porque é igual a Wi-Fi. A gente não vê, Sim, mas ele está aí, não é. Tá, né? é. Você se Todo, conecta. todos os dias, todos os dias eu assisto Preces pela Paz. Prece pela Paz. E tem também às 17, oração e renovação da tarde. Mas, menina, é cada um mais lindo que o outro. E o objetivo é sempre esse. Que naquele momento do Ângelo, milhões, milhares, milhões de pessoas estão ali reunidas com aquele propósito, não é? Isso, Poxa, deve ser assim isso tem uma força muito grande. Isso não é sacode, uma força, né? isso sacode essa vibração do Wi-Fi aí universal, viu? Vamos colocar esse Isso que nome você falou. para ficar mais fácil para quem não consegue perceber, né? São ondas de Sim, vibrações, assim como onda. as ondas do Sim, rádio, né? Assim como sim, essa onda que traz internet que a gente pega aqui no celular, né? É assim, são as ondas que nos ligam uns aos outros, que os sim. espíritas chamam de fluido cósmico universal, outras religiões vão dar outros nomes, mas é tudo a mesma coisa. É essa Tudo a nossa mesma coisa. ligação. Estamos todos inseridos nessa conexão o tempo inteiro. Né? Eu quero dar boa Cada noite. um vibra no seu, como é, Sim, na Nádia? No sua seu, sintonia, na sua sintonia, né? é, 93,3, 94,7 e por aí vai. Mas, né? Tem é comunidade isso. vibrando em cada uma dessas faixas, né? Dessas ondas, dessas faixas de vibração. E tem faixas associadas também a coisas ruins, né? Tem Sim, faixas sim. associadas a sentimentos difíceis. E Por tem a... isso que temos que orar e vigiar, não é? Exatamente. Exatamente. Então, Orar boa pelos noite aqui outros a e José vigiar nós. Raimundo, que entrou, e Geórgia. Sejam bem-vindos. E todos Porque mais eu não que... estou vendo, eu não vejo mais, né? Não Você vê. não vê mais não, Está você? tudo diferente, não. Oxi, O apareceu. estudo de Dona Anitta não está ficando salvo. Ela me perguntou, e aí, Margot, quando é que vai voltar? Eu digo, Deus é quem sabe. Vamos Não está salvando, ver se tem não está alguma coisa salvando. diferente aqui na hora que eu fechar. Eu lhe digo, viu? Para você fazer Tá lá bom, também. certo. Para ver se tem algum jeito, né? Boa noite, Tá bom. Verônica. Seja bem-vinda. Nós vamos dar início e continuidade ao nosso estudo do Evangelho, nesse nosso programa Evangelho de Luz, que está caminhando para fazer 6 anos, né? Estamos aqui. Esse ano tivemos aí algumas falhas nos dias, devido a atividades extras, né, que apareceram na minha agenda. Mas eu faço de tudo para estar aqui, né, para deixar, nem que seja agora gravado, o conteúdo, o evangelho, para quem por acaso for assistir depois, né? Nós temos o propósito de divulgação da doutrina espírita, né? De nossa autoiluminação, de iluminação das almas, de tantas dificuldades que as pessoas nos mandam, preces, pedidos de preces, né? Pedidos de intervenções. E nós sempre estamos mentalizando para que essas pessoas possam ser beneficiadas nesse amparo espiritual, né? Que sabemos que as pessoas estão sofrendo muito, né, Margot? A Sim, gente, sim. né, as pessoas estão passando por situações de saúde, né, dificuldades dentro da própria família, muitas,
muitas demandas Muitas, que muitas. requer que a gente se envolva com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, que a gente esteja centrado para harmonizar as nossas mentes, porque quando nós estamos em desequilíbrio, a gente não consegue resolver nada. Muitas vezes a gente Nada, piora coisas, né? é verdade. Então, É. precisamos buscar, e onde nós encontramos equilíbrio é em Deus, onde nós encontramos a harmonia é em Jesus, né? Que nos ensina o caminho para chegar até Deus. Então, vamos continuar os nossos estudos. Hoje, capítulo 11, item 15, do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E a pergunta é: Sim. deve-se expor a vida por um malfeitor? Vamos ver, Margot vai fazer a leitura e depois a gente comenta junto. Vamos embora. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Vamos pensar Esta é uma questão. Vamos pensar numa Oi? situação. Tá lá uma pessoa Sim, que a gente vamos. tá vendo que acabou de cometer um crime terrível. E essa Sim, pessoa vai e, em uma fuga desesperada, foge para dentro de um mar que está muito agitado. E essa pessoa começa sim, a se afogar. sim. Qual será o nosso pensamento diante desse afogamento? Porque Se eu for, normalmente. eu morro também. Hein? Se eu for salvar, eu morro também. Não sabe. Quem souber nadar. Mas Quem assim, souber. o nosso pensamento é a primeira Sim, vibração que a gente emite. Aí a é. gente acabou de ver um crime terrível, aí vê o bandido entrar na fuga, desesperado, entrar na água, no mar que está bem agitado e começar a se afogar. O nosso primeiro pensamento talvez seja, tomara que. Aí, olha o que é que deu. Exatamente. É. Tomara que Que morra. é, a gente. E aí, o que é que deu? Tá, foi fazer besteira, agora a lei já veio e já pegou. Já veio a galope, né? Mesmo que a gente não tenha condição nenhuma de salvar, não saiba nadar e tal, o nosso pensamento já vai nos denunciar sobre algo que está fazendo com que a gente seja bem parecido com aquele agressor, né? Sim, Mas alguém que tenha o ímpeto, porque normalmente quando a gente vê alguém se afogando, o ímpeto é de salvar, né? exatamente. A vontade é de salvamento mesmo. Você tem uma vontade, e se você não puder, você vai começar a gritar para que alguém venha, né? E Sim, é. efetue aquele salvamento. Então, reflitam aí, né? Quem estiver assistindo. Ávila Strapa entrou, seja bem-vinda. Qual seria a sua ideia nesse momento? Se você estivesse vivenciando essa situação, e vamos ver o que é que os espíritos disseram aqui. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito, quer dizer, a nós, né? Um dia pode apresentar uma situação assim, não é? Sim. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada.
Porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível, terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E então, talvez esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Laminais, Paris, 1862. Esse texto é muito complicado, não é? Muito. Para nós. É muito. Você viu Para que nós, que responderia com o grau de adiantamento do espírito que ele é, né? Ele sim, respondeu com o sim. grau de adiantamento dele. É. Salvar a um inimigo ou a um inimigo da sociedade diante de uma, né? Diante de uma situação de perigo de morte para você e para Sim. ele, né? Por isso que eu coloquei essa questão do salvamento do mar, né? Porque o mar você entra para salvar, mas pode morrer os dois. Até os salva-vidas sabem disso, né? Que é uma força, muitas vezes, incontrolável. Existem muitas técnicas, mas a água do mar, né, tem as suas, Sim, tem. né, tem a sua força. Tem Tem. grande força. Aí a gente se questiona até onde a gente consegue amar a um inimigo, amar alguém que a gente viu que é uma pessoa muito ruim, a ponto de arriscar a nossa própria vida para salvá-lo de um perigo, né? É um questionamento para espíritos realmente evoluídos, mas também para a gente entender: será que a morte é a libertação do mal que aquela pessoa representa no mundo, né? Não, Será não é. que a Não. morte fará com que ele se torne alguém melhor? Será que a morte transforma ele, né? Será que a nossa consciência estaria tranquila após assistir a esse desencarne sem fazer nada, né? Talvez a Não gente se ficaria. mostrasse, talvez se a gente ficasse bem, a gente se mostrasse um pouco doentio, né? A gente estaria aí demonstrando uma personalidade bem complicada. Porque Bem você doente, né? só morrer e não dar nem um grito, nem, né? Não tentar de qualquer maneira fazer algo para salvar, é bem uma pessoa que está com a mente bem doentia. São reflexões que o Espiritismo nos traz sobre o nosso papel, o nosso comportamento e as diversas vezes que no noticiário a gente julga alguém, né? Diversas vezes quando a gente vê alguém ainda voltado para o mal, a gente deseja também o mal para essa pessoa, né? E quando nós deveríamos fazer como Chico Xavier, pegar o jornal da parte dos crimes, né, que tinha antigamente, e orar por cada um daqueles E olha, nomes dos criminosos, é verdade. porque eles ainda não despertaram, né? Demonstrar amor por eles na forma de uma prece, porque talvez seja o máximo que a gente consegue fazer agora, né? E nós não somos superiores a eles, né, Nádia? A gente não pode não ter
se equivocado como ele. Sim. Isso. Mas assim, nós também temos nossas coisinhas erradas. Tanto nós erramos com as leis de Deus e com as leis dos homens. E muitas vezes nem somos descobertos, não é? Às vezes pequenas coisas. Essa semana aconteceu aliás, foi hoje que eu soube. Teve a festinha do Pilates. E aí a gente conversando, aí eu disse assim, ó, mas isso aqui, essa árvore ficou tão linda de balas. Aquela árvore de Natal de balas, pequenininha. Aí a prof fez assim, oh, minha filha, eram 3. Pois, sumiu uma. Ninguém viu, ninguém sabe. Mas aí, quem fez não foi descoberto, não é? Porque fez tão bem feito. Por que não chegou e pediu? Você me dá uma? Ou faz uma para mim, não é? Mas deixa lá, é com ele, né? Coisas ainda acontecem, né? Coisas Acontece. tão. Uma coisa que a gente, né, acha assim tão bobo a pessoa pegar uma Bobo. árvore de balas, né? É. Mas quem faz um pequenininho pode depois fazer um maior, não é? Então, Que denuncia a natureza, né? Que denuncia o espírito que ainda está ali, né? Que denuncia algo que esse espírito ainda precisa, talvez. Então a é, gente tem que olhar para essas situações e refletir mesmo. As meninas estão falando aqui de uma senhora que perdoou o assassino do próprio filho. Eu conto também sempre esse relato que eu assisti, acho que num programa na TV, que também me tocou, viu? Me tocou profundamente. Eu acho que foi Verônica que falou que se sentiu mexida. É algo que eu, tendo um filho hoje, eu não sei, né? Como seria conceder esse perdão, né? E ela demonstrou uma grandeza muito grande fazendo isso, libertando o outro daquela culpa, por entender que a vida não é só essa, muitas vezes. Que a nossa existência é cheia de significados. Nós estamos atravessando momentos não inocentes, né? Talvez pensar que esse filho morreu porque ele não era um espírito tão bom assim. Talvez porque ela entendesse que dentro do planejamento encarnatório daquele filho, aquele desencarne fosse o melhor para ele naquele momento, né? E várias coisas que a gente pode pensar para explicar um desencarne por um assassino, né? Mas nada acontece por acaso. Isso é muito importante a gente refletir. Se acontecer uma morte hoje, por pior que seja a situação dessa morte, eu vou falar uma coisa que tá muito aí na TV, um crime horrível, bárbaro, que não se justifica por nada. Mas eu vou dar esse exemplo porque está muito evidente aí. Um homem, o marido, passou com o carro por cima da esposa e ela perdeu as 2 pernas, né? Você viu isso? não vi não. Essa semana não, estão sendo feitas vários movimentos, movimentos de conscientização sobre o feminicídio após essa situação. Tá? 21 dias para você falar sobre esse assunto, para você conscientizar sobre esse assunto. As mulheres do Brasil inteiro estão se reunindo para fazer caminhadas para falar sobre essas mortes, porque nos dados, 4 mulheres morrem por dia
assassinadas pelos seus próprios companheiros, né? E aí a gente vai observar essa situação e entender a mulher, nesse caso, foi uma vítima. Realmente ela foi extremamente Sim, lesada, né? Ter perdido seus membros, uma moça jovem, né? Dentro do nosso olhar aqui, carnal, sim, sim. material. É, Uma moça isso. jovem, bonita, em um relacionamento, ele achou que tinha o direito de atropelá-la, né? Arrastar o carro e acontecer. Ele tinha intenção de matá-la, né? É evidente. E aí a gente vai pensar agora nesse inimigo, nesse homem, Sim, né? Nesse ser é. social aí que acha que tem direito e poderes sobre as mulheres. Como é que a gente julga ele, né? Com todo o nosso rigor. Nós vai querer o quê? Que Justiça. ele seja afastado do convívio ou até eliminado, Tem pessoas que né? pensam. É, Mas são 4 mulheres por dia, né? Se a gente for eliminar todo. Olha, teve outra aí, ela tá falando, teve a mão decepada pelo ex-companheiro. Nós precisamos transformar. Ave Maria, minha nora tá por dentro das notícias. É a mãe de Eli. Olá, seja bem-vinda. Um beijo em Eli, deve estar um rapazinho já. Eu vi o dia que Eli nasceu aqui. Fiquei na maior Foi. ansiedade, Já acompanhando tá com a quase chegada 5. desse netinho. Já está com 5 anos, né? Vai fazer em março. Vai fazer 5 anos. Milena disse aqui que ele está adolescente. Essa fase é, Ela está aqui ouvindo. Adolescente. essa fase é como se fosse adolescente mesmo. O meu tá com 6 também, Ave Maria, que já quer saber de tudo. Bento, né? Bento tá lindo. Ô, Nádia, eu lembrei também aquele caso do menino que o pai, eu esqueci o nome agora, que o pai foi na delegacia, na prisão e perdoou o criminoso. Lembra? Que ele tinha o olhinho assim puxado. E aí, Não lembro, não lembro. lembra? Não? Ou eu ia pesquisar o nome e acabei esquecendo. E a mãe dele, depois disso, o pai já faleceu. A mãe, depois disso, ela ajuda outras mães que passam por essa situação, sabe? Teve uma vez que eu Criou um assisti até uma movimento de live, apoio, né? isso, uma live com ela, parece que o título da live era assim, E como vão as famílias? Foi na pandemia, sabe? É muita coisa, você fica perdida, não sabe nem o que assiste. São muitos acontecimentos e esse aí. Se a gente pudesse salvar esse homem que Sim, cometeu esse crime, que tirou as pernas, atropelou a mulher a ponto de arrancar as 2 pernas da mulher, né? Se a gente estivesse na posição de alguma forma arriscar a nossa vida para salvar a dele. Será que o ódio dessa situação social, que é o feminicídio, né, já nos corroeu a ponto da gente endurecer os nossos corações, né? Eu não estou falando que as pessoas não devem ser culpabilizadas, viu? As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus crimes. Mas claro. nós temos que olhar para uma situação assim como um todo, né? Nós temos que olhar também pelo lado espiritual. Existiu essa situação com essa moça e ela vai compreender ao longo do processo dela de se aceitar novamente, que é tão difícil, né? Temos que orar por ela nessa Muito. aceitação de uma nova realidade, mas também temos que orar pela consciência coletiva desses homens, para que eles entendam o valor das mulheres dentro da sociedade, a nossa situação de igualdade como seres humanos. Embora não sejamos iguais
dentro do ponto de vista social, nem biológico, mas somos iguais como seres humanos. Merecemos Isso, respeito, merecemos cuidado, merecemos carinho, assim como os homens também, né? sim, com certeza. Então, se por acaso a gente tiver a oportunidade, ou se por acaso a gente se envolveu na energia de condenar esses homens, né? Mesmo com todo o repúdio que eu tenho a esses crimes, eu acho que a gente deve mudar um pouquinho a nossa mentalidade para orar por eles, para orar por essa consciência coletiva masculina que está adoecida, né, achando que pode destruir vidas de mulheres somente porque são mulheres e porque eles acham que elas têm que fazer o que eles querem, né? Quando eu vejo essas notícias, eu só penso assim, meu Deus, tenha misericórdia, É muito não é? triste, né, Margot? É muito triste, É muito mas Ave triste. Maria. Eu não tenho assistido nada disso, porque eu fico péssima. É. Eu Quando, fico. eu entendo você. Quando começou a aparecer vários números, assim, pesquisas que já fizeram, eu fiquei muito assustada, porque são muitos casos, né? Que acontecem todos os dias. Então, é realmente para a gente, como pessoas espiritualizadas, buscarmos orar pelas vítimas, mas também por esses agressores. E por Sim. essa mudança que deve acontecer sobre essa masculinidade doente. Espíritos doentes. É isso. Talvez se a gente conseguir tirar assim, o foco da pessoa e do crime que ela cometeu, né? E pensar assim, são espíritos adoecidos e merecem nem que seja a nossa força, né? Aqui é. Vá, Margot, veja se você trouxe alguma coisa, É né? isso. Porque dentro desse item aí, como eu achei ele muito difícil, complexo, né? Aí, assim, os pontos chaves da explicação espírita. O princípio da caridade, né? A máxima do evangelho, fora da caridade não há salvação. É fundamental, né? A caridade incondicional, estendida a todos os seres, inclusive aqueles que erram, é um pilar da moral espírita. O criminoso é um espírito, o malfeitor é um doente da alma. Temos que lembrar disso, né? É um doente da alma, que precisa das nossas orações, da nossa compaixão. Fácil não é, né? Mas um Não, espírito em sofrimento e ignorância moral, que necessita de compaixão e auxílio, assim como qualquer outro ser humano. Ele também é um filho de Deus, com o mesmo destino de aperfeiçoamento que todos nós. E assim, a gente não quer que ele seja. Não, ai, meu Deus, peraí. Mesmo que ele sendo salvo, mas ele não vai fugir do processo, né? Porque Divina, em algum momento, vai agir, não é assim? tem Então, pronto, ele vai se entender com Deus. também. Abnegação e sacrifício. Expor a própria vida por outro é um gesto de elevada renúncia e amor ao próximo. Esse ato reflete um grande adiantamento moral por parte de quem o pratica, independentemente dos méritos de quem é salvo. Sim. A gente sabe que ainda é difícil. É difícil para nós, mas a gente alcança um dia. Vamos tentando aprender. A Verônica Devagarzinho. falou aqui, o perdão é uma das maiores caridades. É mesmo, a Sim, maior e a mais difícil. agora eu tô vendo as Conseguiu? pessoas. Agora tá. Oportunidade de transformação. Ninguém pode prever, essa parte é bonita, as reações de um espírito diante de um ato de amor.
A experiência de ser salvo por um ato de tamanha generosidade pode despertar o arrependimento e a transformação moral no criminoso, que pode, a partir daí, retificar seus atos e buscar a recuperação. Lei de causa e efeito e livre-arbítrio. Cada indivíduo responderá perante a lei divina por seus próprios atos, em seu devido tempo, através do mecanismo de reencarnação e expiação. A decisão de salvar alguém não interfere nesse processo individual, mas sim cumpre um dever de humanidade e amor. A justiça divina versus justiça humana. A justiça dos homens lida com a segregação social e a punição na vida atual. Mas a justiça divina concede sempre novas oportunidades de reajustamento e progresso moral. O ato de caridade está alinhado com a justiça divina, que é misericordiosa. Em suma, a doutrina espírita encoraja a proteção da vida sempre que possível, pois todo espírito tem a potencialidade de evolução, e a caridade é o caminho mais elevado para a evolução de todos os envolvidos. Bom, eu fiquei pensando enquanto você falava que o amor que você oferece de forma tão inesperada para essa pessoa pode ser que seja um minuto para ele despertar. Vai tocar o coração dele, né? Esse abraço que você oferece, essa tentativa de puxá-lo do fundo do poço, essa tentativa de salvá-lo de um afogamento, né? Talvez seja o que ele precisava receber, que ele nunca recebeu na vida. Isso. Né? Talvez seja o acolhimento que ele precisava. Por isso que a irmã Dulce era tão importante. Ela não perguntava quem eram aqueles acolhidos, se tinham cometido crimes, né? Ela alimentava e cuidava das pessoas que estavam doentes. Ninguém queria saber se essa pessoa tinha cometido crime. Inclusive, no juramento dos médicos, tem uma parte que fala sobre isso. Eles não podem negar atendimento para um criminoso. E eles têm que fazer o melhor que eles puderem para salvar aquela vida. Então, em muitos momentos, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, fisioterapeutas, estão agora, nesse momento, nos hospitais, cuidando de pessoas que cometeram crimes, estão lá algemadas na maca. E cuidando com carinho, e limpando, e dando alimento, e fazendo tudo o que for necessário para essa pessoa ficar bem. Para dali ela partir para a prisão, né? Para cumprir a pena que lhe cabe pelo crime que cometeu. Mas enquanto ele está ali, ele é um ser humano. E talvez seja um princípio que deve nortear o nosso pensamento em relação ao amor que a gente deve dar para essas pessoas. Se a gente não consegue ainda fazer nada, porque talvez estejamos longe até de situações com pessoas assim, que a gente faça uma prece, que emita um pensamento de amorosidade, e trocando aquele nosso pensamento, tomara que morra. Exatamente. E o diabo carregue, que aconteça isso, que vamos mudar esse pensamento, pelo menos. E ele morrendo. Não muda nada. E ele morrendo, Nájate. E ele morrendo, quem sabe se ele não poderá vir a ser um obsessor. Terrível. É melhor aqui. É? Tentamos se despertar para o verdadeiro sentido da nossa vida, né? Vamos pensar, mudar o viés do nosso pensamento, o nosso ponto de vista. Tem até um texto do Evangelho que se chama Ponto de Vista, que é essa visão que a gente tem que olhar as coisas mais para o ponto de vista espiritual.
do que para o material. Né? As vítimas precisam de apoio, as vítimas precisam de prece, mas e criminosos também. Tanto também que o nosso irmãozinho Chico perdia não, ganhava horas e ganhava. horas ali orando por esses irmãos. São exemplos para nós. Jesus, lá na cruz, perdoou o ladrão que estava do seu lado, sendo crucificado também. Né? Não perguntou a ninguém sobre os crimes que tinham cometido, sobre os atos de injustiça, sobre as violências, que com certeza ele não concordava. Mas jamais entrou nesse mérito. Então, de perguntar, antes de eu lhe curar aqui da sua cegueira, me diga aí como foi sua vida. Me diga aí se você foi violento. Não. Não. Perguntava o que Ele você só fazia. O que você quer? E a pessoa quer enxergar. Né? Utilizava da força para atender ao desejo, à vontade daquele espírito de vir novamente. Sem julgamento, sem necessidade de nenhuma explicação. Sobre merecimento. Não tem. Né? Eu mereço porque eu fui bom, o Senhor me cure porque eu fui bom. Não tem. Não tem nenhuma passagem do Evangelho. Né? Temos que observar bem, e é bom que o Evangelho nos desperta, é um texto tão pequenininho, com reflexões tão profundas, né, Margot? Muita coisa para pensar sobre o outro, mas também sobre nós, sobre como a gente reage, essa raiva que a gente tem, que é genuína. Quando a gente sente raiva diante de uma situação dessa, é natural, porque nós somos humanos. Nós estamos aqui encarnados em corpos físicos, materiais. A gente se indigna com situações assim, né? Com a tristeza que as mulheres enfrentam e que enfrentaram, com a tristeza que os negros enfrentam e que enfrentaram, né? Com a tristeza que os nossos irmãos homossexuais também enfrentam e enfrentaram durante todas as escolhas que as pessoas fazem, né, em suas vidas pessoais, e enfrentam diversas exclusões, violências, situações de todos os tipos, por serem diferentes, né? E as mulheres são apenas por serem mulheres, por achar que nós somos menos importantes, né? Isso precisa ser eliminado do pensamento coletivo. Isso precisa ser conscientizado realmente. 21 dias falando sobre isso é pouco, né? A gente tem que pensar bastante em como serão essas criações aí a partir de então, né? Como são os exemplos que os pais estão dando aos seus próprios filhos sobre como o homem deve tratar uma mulher, né? Sim, com certeza. Como um menino deve tratar uma menina. E aí a gente vai modificando esse pensamento destrutivo de que existe um domínio do homem sobre a mulher, dos brancos sobre os negros, dos heterossexuais contra os homossexuais, né? Isso é uma grande loucura. Esquecem que foram gerados por uma mulher, né? Verônica está dizendo. Pois é. É mesmo, Um texto, um vídeo me tocou, porque chamaram vários homens e disseram, pense em 5 mulheres do seu convívio. Aí sempre vem a mãe, a esposa, a filha, a irmã, né? E aí você pense agora que elas, pelo menos uma vez na vida, vão passar por uma violência só por serem mulheres. Essas aí que você ama, né? Sim, então, eles ficaram bastante chocados com visualizar isso, pensar sobre isso. E é mesmo, né? Então, vamos nos conscientizar. Nós, espíritas, trazemos os temas para uma vivência bem real, porque a gente gosta de que as coisas estejam no nosso dia a dia. Porque nós estamos vivendo no mundo. Nós estamos participando de tudo isso. Enquanto a gente tem um pensamento voltado para
a caridade. Porque o fundamento assim, principal do Espiritismo é, você falou o primeiro item aí, fora da caridade não há salvação. É o nosso princípio maior, né? Então a gente, verdade. vamos orar. Orar. Muito. Orar, orar e orar. Olha você vê, tá de eco, 1862. Imagine, parece que foi escrito agora, para os dias atuais, né, Nazareth? É interessante. Esses espíritos são sabidos, né? Eles, Eles vivem fora dessa contagem de tempo que a gente vive aqui, né? O tempo é contado de uma outra assim, forma. parece que sabia já que íamos passar por isso tudo, né? Viver esses momentos difíceis. Exatamente. Nossa, eu fico assim, digo, meu Deus, como é que pode? É porque existem outros mundos, Sim, né? Já existiu e existem outros mundos nessa fase que nós estamos aqui agora. Então eles sabem do que estão falando. mundos melhores, né? E também mundos piores. Piores, claro, também. Mundos melhores e mundos piores já viveram aí. E nós estamos apenas em um momento, né? Espero que a gente consiga sair dessa nossa existência bem melhor do que nós entramos, a partir do Maria. contato com Jesus, que é o nosso grande mestre do amor. Dona Mariazinha, um beijo grande. Estava sentindo falta da senhora aqui. Ela entra e todo domingo ela apareceu. Dona Maria. Mariazinha maravilhosa. Vamos fazer a prece, Margot? Você quer dizer algumas coisas antes? Eu quero ler aqui, rapidinho, é pequeno. Eu achei bonita também. É do Lições de Vida, do irmão José. Reflexão. A Terra é a abençoada escola para o espírito em evolução. Cada existência no corpo é um estágio imprescindível ao seu aprendizado. As dificuldades são lições valiosas. As provações são testes necessários. A dor é a educadora por excelência. Os obstáculos são convites à superação. Aí eu só me lembro da água, que não briga com a pedra, não briga com nada, né? E vai embora. O aproveitamento curricular depende do esforço individual. Não há privilégios e favorecimentos ilícitos. Toda promoção se baseia nos méritos pessoais. O próximo é a cartilha viva. Jesus é o mestre. Então, que essa luz do mestre ilumine a todos nós, ilumine as nossas vidas. Mas pode fazer a prece, não sou eu não. É você. É você já começou. Pode fazer. Foi. Então tá. Então, vamos agradecer por mais este momento aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus, né? Em nome do seu amor. Orar pelos nossos irmãos que se encontram doentes da alma. Que a luz do Mestre, o amor do Mestre toque os seus corações, para que eles mudem as suas condutas, os seus pensamentos. Que Jesus também envolva neste momento a todos os doentes que estão nos leitos dos hospitais, em suas casas, aos irmãos que estão nos cárceres, aos irmãos que estão nas ruas, os que estão envolvidos com as drogas. Que visite também aqueles que pensam em suicídio, que este pensamento seja
eliminado de suas mentes, que eles lembrem que a vida é bela e que Jesus, o mestre amigo, está iluminando a todos nós, iluminando ao nosso planeta, iluminando as nossas vidas, a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada família aqui representada, abençoe a todas as famílias, que a paz e o amor do Cristo chegue a todos os lares, a todos os corações, levando harmonia, paz, amor, alegrias e muito amor. Que tenhamos uma boa noite, muita paz nos corações. E vamos orar, irmãos, vamos orar muito, muito. Que assim seja. Obrigada, viu, Najat? Que delícia, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Dona Mariazinha, melhoras para seu filho. Ela disse que o filho dela está doente, que ela estava cuidando, né? Que ele receba aí Melhoras para ele, Dona Maria. Um beijo grande para todos. Tchau. Beijo, querida. Diga aí, vamos que eu vou visitar nos próximos dias. Ah, que viu? bom. Vamos adorar. Bater um papinho com ela. Viu? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.